o ser humano é sofrimento em alguma forma. De alguma forma ele sofre. Então, se tá tudo tão bom, tudo é terapêutico, isso também é um problema. Mas eu penso que quando acontece esse estado de que há essa identificação e que há essas emoções, e isso não tem como a gente controlar, né? Por qualquer que seja a ferramenta que um psicoterapeuta, um terapeuta utilize, não há. A gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer com aquela pessoa, que emoção que vai surgir, porque a gente não conhece a história dela, o que a emociona de fato. Se tu tá tratando uma pessoa com ansiedade, né, conversando com ela sobre ansiedade, tu vai lá e indica um livro. Só que lá no fundo, ela ainda não te contou sobre alguma depressão, algum problema, algum gatilho. E tu indica algum livro sobre ansiedade para tratar isso. Só que lá no meio das páginas, ela encontra gatilhos que desperta essa depressão, desperta essa angústia no coração dela. Como já aconteceu comigo. Eu não tenho certeza se eu tive algum gatilho e tudo mais, mas eu estava lendo aquele livro Chloe, que é uma gatinha que foi doada para uma família depois que a família perdeu uma criança. E aquilo chegou até a me arrepiar, Uhum, me mexeu muito, porque mexe com família. E eu não consegui mais ler o livro. Ele tá até lá hoje, eu não consigo tocar nele, eu não uhum, consigo ler aquele livro. Porque primeiro mexe com gatinho, que eu amo gatos, eu não uhum, sei o que vai acontecer. Eu já li aquele livro Um Gato de Rua chamado Bob, uhum. conhece? Muito bom, adoro aquele livro, mas mexe comigo. Então, dali por diante eu nunca mais consegui tocar naquele livro. Como é que tu lida com uma pessoa que encontra um gatilho no meio de um livro que era pra ser terapêutico? Existem várias coisas aí. O que é ser terapêutico? Na minha percepção, a terapia ela vem desse olhar muito positivista de ter que ser bom. Nem sempre. A psicoterapia nem sempre é boa. Ela vai ter algumas coisas que a gente vai precisar olhar pra isso. Então, às vezes é ruim, às vezes dói, às vezes dá vontade de chorar, às vezes vai ser horrível e vai dar raiva. Assim como não só um livro, outras coisas que a gente vê na televisão ou em outros canais de comunicação, nas redes sociais, vai dar raiva, vai dar vontade de chorar. Porque isso acontece uma identificação, isso acontece uma coisa que te atravessa. Por exemplo, eu não tenho gatos, então pra mim talvez ler esse livro não vai me atravessar da mesma forma. E talvez esse terapêutico que a gente busca, né, com a ideia dessa palavra de atrair a uma ou fazer uma calma, né, algum relaxamento, o que vai te levar para um estado bom, muitas vezes ele não necessariamente vai passar por aí. E aí, o que eu entendo, né, o que eu compreendo, é que esse é um bom caminho, na verdade. Porque se tudo que a gente tiver acesso seja só uma fluidez de coisas boas, parece que tem algo estranho. Porque o ser humano é sofrimento em alguma forma. De alguma forma, ele sofre. Então, se tá tudo tão bom, tudo é terapêutico, isso também é um problema. Mas eu penso que quando acontece esse estado de que há essa identificação e que há essas emoções, e isso não tem como a gente controlar, né? Por qualquer que seja a ferramenta que um psicoterapeuta, um terapeuta utilize, não há. A gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer com aquela pessoa, que emoção que vai surgir, porque a gente não conhece a história dela, o que a emociona de fato. O que eu mais aprendi foi que tu tem que entender que é um ser humano. E aí foi quando eu aprendi a ouvir de verdade, a escutar de verdade. Eh, Independente do que eu vou fazer com o que vem, né, o que eu vou fazer depois daquilo, tu precisa saber naquele momento acolher muito bem e ouvir muito bem o que aquela pessoa tá falando, tá querendo se expressar. Que a biblioterapia ela é uma expressão. Então, aquilo que te deixou paralisado e que tu não quis continuar o livro, e que te trouxe essas imagens, essas emoções, esses gatilhos, isso é algo que precisa ser visto no teu momento, não no meu momento, né. A mediação, ela acontece e muitas vezes as pessoas se incomodam com o silêncio, nas rodas, por exemplo, né, e tem mais pessoas e alguém fala alguma coisa meio impactante, todo mundo fica parado, e aí todo mundo se olha. É o silêncio que responde muitas coisas. Então eu penso que tem que ter o cuidado, assim como em qualquer outra arte que vá uma música.
E a gente usa muita música também, letra de música, né, que pode te despertar alguma coisa, é tu ter o cuidado de ouvir aquela pessoa, compreender aonde que ela tá, onde que ela se situa, onde que ela se localiza, e ir trazendo com ela isso, né. Então, quando eu estive na clínica, né, como uma experiência, como um estágio, eu não sabia que emoções viriam quando eu levei algum livro, né. Muitos livros a gente leva infantil, porque é uma questão também de ler mais rapidamente, né, que são histórias mais curtas. Muitas vezes eu tive "eu não gostei disso". Ok, não é sobre mim, é sobre a pessoa, mas o cuidado que a gente precisa ter do que ela traz como: "Não, isso não me fez bem", certo. Então a gente não vai por esse caminho, então que caminho que a gente pode ir? E isso é o ouvir. Se a pessoa disse que aquilo não fez bem, então por que que eu vou insistir? Por que que eu vou terminar uma leitura que não tá legal, que não tá fluindo? E aí, isso que é a grande sacada, eu acho, da biblioterapia, que é algo muito dinâmico. Então por isso que a gente não tem como controlar. Eu levo vários livros, proponho alguma atividade e às vezes sai tudo diferente. E aí sim, é sobre mim, sobre eu poder, eh, compreender o que que eu posso fazer diferente, né, o que que eu posso estar aberta para ouvir aquele grupo ou aquela pessoa e naquele momento, ok, não vou continuar isso, a gente vai por outro caminho. Mas esse cuidado, eu penso que as pessoas têm muito medo da literatura por isso, né, e eu ouvi isso até vai dar um livro, né, mais pra frente, mas isso foi uma das primeiras coisas que eu vi de uma professora, quando eu perguntei pra ela: "Tu já ouviu falar de biblioterapia?" E expliquei um pouco pra ela, né, como é que funcionava, ela assim: "Mas como é que tu vai abrir aquilo que tu não pode fechar?" E eu pensei: "E se eu nunca abri nada? E será que todos os lugares a gente fecha alguma coisa?" Claro, num processo individual, a partir do momento que eu levo um livro, eu tô me propondo a abrir alguma coisa e a então fazer um processo com essa pessoa até que ela possa fechar, não eu, não é sobre mim. Agora numa roda, né, entre várias pessoas, com certeza, não tem como eu fechar, não tem nem eu nem sei o que que vai abrir. Mas e aí que eu vejo o medo que a gente tem da literatura, em que ela vai abrir muita coisa. Mas assim, hoje em dia, eu vejo que muitas outras coisas abrem outras coisas, e ninguém tá olhando pra isso. Eu ainda penso que pode ser até pior algumas coisas, mas enfim, não cabe a mim. O que eu compreendo, o que eu vivencio é a literatura, né. Então eu penso que depois que eu recebi essa indagação, né, como que tu vai abrir, o que tu não pode fechar, foi quando eu percebi se eu não abri nada em nenhum momento. E sim, a gente já teve rodas em que as pessoas se emocionaram muito, e a gente ficou muito preocupado depois, e teve falas, questão de suicídio. E aí o cuidado que eu coloco é que a gente tem uma rede de apoio, ninguém vive só. Então, nos lugares que eu estava, a gente vai até as pessoas que têm mais contato com as pessoas que a gente vai, às vezes, faz uma oficina, né, não vai ter mais contato com aquelas pessoas, mas é me colocar à disposição, é perceber: "Olha, aquela pessoa, ela trouxe um movimento e vocês possam perceber ela, posso acolher ela em outros momentos que ela vier aqui". E aí a gente faz uma rede, porque a gente dá conta de tudo o tempo inteiro, então a gente não vai fazer nada, literalmente. E então é isso que a minha forma de cuidado é essa. Sim.